Inicialmente, essa reunião havia sido marcada porque faz parte das reuniões clínicas aqui do Hospital Sofia Feldman, e a gente já estava com essa reunião marcada, que elas acontecem todas as últimas quartas-feiras do mês, e ela já estava marcada que nós iríamos discutir um sistema de avaliação de morbidade materna grave, que era SISMOR, e também discutir novas recomendações para o diagnóstico e tratamento da sepse materna. Mas diante da questão do coronavírus, do coronavírus nas gestantes, eu resolvi também colocar o coronavírus também como parte da discussão. E hoje a Érica me pediu se poderia, porque eu ia fazer uma coisa pequena, eu nem tenho inscrição aqui no Zoom, mas ela pediu se poderia colocar pelo Apsion, que aí poderia mais gente, inclusive de outros locais, não de Belo Horizonte, do restante do Brasil, participar. Aí tudo bem. Então eu vou falar um pouco. Eu tinha programado uma coisa até menor, mas diante da Érica, eu até fiz uma apresentação um pouco maior. Eu vou tentar ser rápido para a gente poder abrir para as perguntas de todos, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Todo mundo vendo aí? Ok? Algum problema? Ok, então, eu tá vou aparecendo. falar aqui. Tudo bem. Inicialmente, eu vou falar desse sistema de alerta precoce para a morbidade materna grave. Isso aqui é uma coisa muito voltada para o Hospital Sofia Feldman, mas já é uma recomendação internacional, eu vou falar sobre isso, e também o próprio projeto Parto Adequado do IHI, com os hospitais que estão trabalhando para a redução da mortalidade materna, estão implantando sistemas desse tipo. Eu vou falar um pouquinho da história deles e a proposta que nós estamos utilizando aqui no Hospital Sofia Feldman. Em primeiro lugar, a gente sabe que a gravidez e o parto é fisiológico, mas a qualquer momento a mulher pode apresentar problemas, de suas condições, evoluir com a morte. Outra coisa também importante, quando a gente da deterioração materna, são as adições da gravidez, que às vezes podem ocultar esse desenvolvimento de patologias. É muito comum as mulheres já estarem apresentes de gravidade se fundir como a fisiologia, por exemplo, um aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, e muitas vezes o atendimento adequado dessas mulheres já há situações muito graves. Então, é importante a gente estar atento para a detecção dessas complicações, detecção precoce, e por isso que existe essa proposta da gente utilizar sistemas de detecção precoce para auxiliar nesse processo. Uma diretriz do NICE da Inglaterra, o National Institute for Clinical Excellence, eles recomendaram que, quando eles avaliaram casos de mortes maternas, eles recomendaram que deveria abordar as deficiências identificadas de pacientes que evoluíram para a morte na Inglaterra com doença aguda e receberam cuidados abaixo do padrão. Olha que isso foi na Inglaterra, né? E recomendou que os serviços assegurassem a identificação precoce da paciente aguda e prevenir a sua deterioração clínica, com o intuito de reduzir a mortalidade, morbidade, tempo de permanência no hospital, reduzir admissões na UTI e também as readmissões. Doutor João? E esse relatório, que é o Saving Mothers' Lives, que os ingleses fazem a cada 3 anos, aqui no caso é o relatório de 2003 a 2005, englobando os anos 2003, 2004, 2005, que foi publicado em 2007,
eles identificaram claramente a necessidade urgente de uns rotineiros de um sistema nacional de alerta precoce obstétrico, semelhante aos que são usados em outras áreas da prática clínica e devem ser utilizados para as mulheres obstétricas e que ajudará no reconhecimento, tratamento e acompanhamento mais oportuno das mulheres que têm ou estão desenvolvendo doença crítica. Então, assim, não vou ler isso aqui tudo, mas como isso já existia na Inglaterra, alguns hospitais utilizavam isso em outras especialidades, eles recomendaram que também na clínica obstétrica isso fosse utilizado. Então, a partir desse relatório, o que aconteceu aqui? Peraí. A partir desse relatório, a maioria, muitos hospitais e maternidades americanos começaram a adotar esses sistemas. E aí tem esse estudo aqui que foi publicado em 2009, que foi realmente uma pesquisa nacional, foi feita para avaliar quais hospitais, quais maternidades estavam adotando esses sistemas. E eles encontraram que um percentual não muito elevado ainda, mas muitas maternidades já estavam implementando esses sistemas e a maioria delas já estavam planejando a implementar sistemas desse tipo. Hoje, na Inglaterra, praticamente quase todas as maternidades têm sistemas desse tipo, e também nos Estados Unidos, muitas maternidades já estão utilizando, inicialmente lá no estado da Califórnia. Então, um sistema aqui, um exemplo de um sistema desse trust inglês aqui, que é o Dorset County Hospital, que tem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existe uma planilha, né, que avalia os dados vitais das mulheres e a partir dos dados vitais rotineiros. Aí cada hospital determina onde vai se utilizar esse sistema. Por exemplo, pode ir todas as pacientes pós-operatórias, ou apenas aquelas que têm hemorragia, aquelas sem suspeita de infecção, aquelas onde os mesmos estão mais preocupados. Então, em todas as ciências, depende da política, cada utiliza essa planilha aqui para os dados, mais para frente um pouco sobre isso. Então, tem os que se chamam sinais de alerta. Se a mulher tiver um sinal vermelho aqui, dependendo da temperatura, por exemplo, vamos supor, frequência respiratória maior que 30, é vermelho, ou 2 amarelos, no caso aqui, uma frequência respiratória entre 21 e 30, e uma frequência cardíaca que está muito ruim, por exemplo, em 110, por exemplo, aí já seria 2 amarelos, e aí ativa o sistema, sabe? Ativa um sistema de alerta onde a equipe de enfermagem, a equipe médica tem que tomar providências para diminuir esse score, ou então ficar mais atento em relação à evolução dessa mulher para que ela não se deteriore ou apresente situações mais graves. E aí, depois desse estudo de 2009, em 2013, esses autores aqui, que é o Carlos e colaboradores aqui, eles publicaram um estudo que foi publicado até na revista Anestésia, esses autores são todos anestesiologistas, consultores anestesiologistas em medicina intensiva, tá? na Inglaterra, né? Em Peterborough, em Manchester e Stockport. E eles, depois desse estudo, eles avaliaram os dados vitais das mulheres, porque antes desse estudo aqui, não havia uma definição clara qual seria os valores normais de dados vitais, por exemplo, de gestantes, de grávidas, né, e de puérperas, ou mulheres em trabalho de parto. Qual seria o limite de normalidade
para essas mulheres. Então, cada hospital foi estabelecendo, baseado nos outros scores que já existiam para pacientes não grávidas, né, e pacientes internados em hospitais de outras especialidades, eles foram definindo esses parâmetros. Mas, depois, aí em 2000, esse estudo foi publicado em 2013, foi feito com todas as mulheres que foram admitidas em CTI na Inglaterra, e eles avaliaram os sinais vitais das mulheres nas primeiras 24 horas antes delas serem admitidas, mulheres grávidas ou puérperas que foram admitidas. Foi o principal motivo, mas também hipertensão e outras complicações da gravidez e do parto. E eles avaliaram os sinais vitais dessas mulheres e a chance delas evoluírem para óbito dentro da CTI de acordo com essas avaliações. E aí eles propuseram uma modificação nos critérios, tá, nos sinais vitais, porque eles encontraram uma correlação muito importante com esses dados aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Por exemplo, o que seria considerado tudo normal é o zero, a mulher ganha 0 ponto. Então, uma pressão sistólica entre 90 e 139, uma pressão diastólica menor que 90, frequência respiratória entre 10 e 17, frequência cardíaca entre 60 e 110, e mulheres que estão respirando o ar atmosférico e mantêm uma saturação de oxigênio maior de 96%. Para essa questão da saturação, eles avaliaram a necessidade de O2 para manter a saturação de oxigênio acima ou igual a 96%. Ou seja, dependendo do quadro clínico da paciente, se ela tiver uma dispneia, você coloca uma máscara nela e essa concentração de oxigênio, a saturação de oxigênio chega a mais ou 96%, quantos por cento de oxigênio está sendo necessário para ela manter essa saturação? Então, por exemplo, se ela precisa de oxigênio, aí já não é normal. Mas aí você tem que avaliar quantos por cento de oxigênio ela precisa para manter a saturação maior ou igual a 96%. Aí tem que saber, por exemplo, se ela tiver com máscara, existe já calculadoras, dependendo do tipo de máscara utilizada, que já dá a concentração de oxigênio que a mulher está recebendo. Por diante, definir esses valores de normalidade e escolas de gravidade, que é tudo normal, 1 ou 3, né, dependendo do dado vital. Eles fizeram essas análises, né, e colocaram isso nessas curvas, que é Receive Operating Characteristics, que é as curvas, que depende muito da sensibilidade, da especificidade, né? E eles encontraram uma especificidade e uma sensibilidade e especificidade muito boa, ou seja, com a área da curva ROC acima de 0,8, variando de 0,8 a 0,999, quase 1, ou seja, demonstrando uma boa sensibilidade, uma boa especificidade desses critérios de gravidade para definir o risco que a mulher tem de evoluir para óbito, dependendo dos sinais vitais dela nas primeiras 24 horas antes de serem admitidas numa UTI, tá? E esse mesmo estudo que foi feito na Inglaterra também foi feito na Colômbia. Os colegas lá de Cartagena, inclusive eu conheço um deles aqui, que ele é um colega médico intensivista colombiano e que também participa do Advanced Support Obstetrics. Eles atuam em terapia intensiva obstétrica. Lá na Colômbia, eles têm um grupo de investigação em terapia intensiva em obstetrícia. Eles também fizeram um estudo semelhante na Colômbia e encontraram resultados muito semelhantes ao estudo inglês. Logicamente, eles fizeram isso só em uma unidade, não foi no país inteiro, com 702 pacientes, e encontraram resultados muito parecidos com os ingleses, então mostrando que, por exemplo, com um score igual a 0, considerando todas as admissões, nenhuma mulher evoluiu para óbito. E, logicamente,
dependendo quando o score de gravidade vai aumentando, aí a chance de morte dessas mulheres aumenta, sim, ventilação mecânica, o uso de drogas vasoativas, e também aumenta a permanência na unidade de terapia intensiva. Então, eles encontraram... então, as mulheres com scores maior ou igual a 6 têm um alto risco de mortalidade, chegando a 6,3%, isso é elevado, né? Com alto nível de necessidade de ventilação mecânica e também uso de drogas vasoativas. E o que faz parte dessas observações fisiológicas? Simples que o pessoal diz a todo momento, que é a frequência respiratória, o pulso, a pressão arterial, a temperatura e o nível de consciência. A saturação, mas não necessariamente ela deve ser feita em todas as pacientes, exceto se a mulher estiver, logicamente, dentro de uma CTI, dentro de uma unidade onde ela é monitorada de forma mais intensiva, e a saturação de oxigênio ela é realizada de rotina. Então, aqui nós fizemos seguindo os mesmos parâmetros em inglês da proposta lá desse estudo em inglês, os dados vitais, que é o que nós estamos utilizando aqui no Sofia. Uma coisa muito interessante, que eu gostaria, inclusive, de frisar e alertar para as pessoas, que na avaliação do nível de consciência, para não ficar... saber se a mulher responde à dor, responde ao comando verbal e etc., etc., é só definir se ela é alerta ou não alerta. Ou seja, qualquer mulher que não estiver alerta, ou seja, que a escala de Glasgow esteja abaixo de 15, ela já ganha, ela já é pontuada como grave. Tá? E aí tem que ativar um gatilho de intervenções. Tá? Então, eu vou falar um pouco lá para frente. Quando utilizar o Sismon, então, não é muito comum nessas maternidades inglesas a utilização deles no processo de triagem no pronto atendimento. Mas isso foi recomendado pelo relatório lá de 2007 do CEMAC, aquele relatório que avalia as mortes maternas na Inglaterra, e recomendam que também no pronto atendimento isso deveria ser usado. E aí todas as mulheres gestantes ou puérperas admitidas na maternidade, isso é uma opção da maternidade, ou apenas aquelas com algum fator de risco, como, por exemplo, mulheres com pós-operatório de cesarianas, após hemorragia, as mulheres com sangramento, as mulheres com hipertensão, patologias infecciosas, etc. Ou outras mulheres que desenvolvem sinais ou sintomas de deterioração clínica em observações de rotina. Então, por exemplo, aqui no Sofia, a proposta que nós estamos introduzindo, que antes a gente começou a utilizar esse Sismon internadas na nossa unidade de gestação de alto risco. Desde uma semana atrás, nós estamos utilizando também no PA, tá? No pronto atendimento. Embora a gente continue usando o acolhimento com classificação do Ministério da Saúde e vai ser utilizado o que for mais grave para definir o tempo, o momento de atendimento. Então, no pós-parto, ela pode ser utilizada também, nós não implantamos aqui ainda, tá? Mas a mulher deve receber, se for utilizado nas mulheres, uma avaliação antes de transferir para o alojamento conjunto, a cada 30 minutos nas primeiras 2 horas e depois de 6 em 6 horas. Se for após cesariana, a cada 30 minutos nas primeiras 2 horas, de hora em hora nas primeiras 4 horas e depois de 4 em 4 horas. E as ações dependerão do score. Então, aqui tem o protocolo nosso, o fluxograma, que seria do PA. Então, por exemplo, se uma mulher tiver score 0, todos os dados vitais delas estiverem normais, segundo o Sismon, a gente colocou o nome de Sismon aqui no Sofia, que chama Sistema de Monitoramento para a Morbidade Materna Grave, ou de Vigilância para a Morbidade Materna Grave. Porque na Inglaterra se chama MILS, Maternity Early Obstetric Warning Systems. Eu prefiro foi a escolha, ela seguir o fluxo de atendimento de acordo com o acolhimento e classificação de risco. Se for 1 e 3, por exemplo, de 1 a
3 ou há uma alteração clínica dela, ela tem que ser atendida em no máximo 60 minutos, que isso aqui são mulheres de baixo risco. Ela tem que ser atendida em mulheres no máximo 60 minutos por um enfermeiro obstetra ou um médico residente nível 2 ou 3. Aí essa é a equipe que vai definir, vai fazer a avaliação, definir um plano de manejo de acordo com o diagnóstico dessa paciente. Isso aqui não é um score de diagnóstico, é apenas um score de alerta para definir o tempo que essa paciente tem que ser atendida. E, logicamente, a gente recomenda que veja os protocolos, aqueles protocolos das 3 causas principais de morte materna no Brasil: hipertensão e hemorragia. A ordem depende aí, às vezes tem lugares que a principal causa é sepsis. Logicamente, no Brasil, ainda é hipertensão, está rivalizando com a hemorragia como causa de morte. E, logicamente, outros problemas, outras patologias que a mulher pode ter, né? Outras situações que a mulher pode ter. E depois disso, essa mulher pode ser internada ou não, dependendo da situação. Ela talvez possa passar por um período de observação e receber alta. E as pacientes de score moderado, ou seja, de risco moderado, seria 4, 5, ou qualquer um parâmetro isolado igual a 3, elas têm que ser atendidas em, no máximo, 15 minutos, tem que ter um médico residente, no mínimo um médico residente de nível 2 ou 3 para avaliar essa mulher, que vai fazer essa avaliação, vai monitorar, solicitar investigações de acordo com a necessidade, como laboratório, gasometria, mindset, e sempre tem que ser alertado o médico obstetra de plantão, que é o médico obstetra líder da maternidade. E, novamente, logicamente, rever os protocolos para ver qual situação a mulher se encontra, porque ela está com um risco moderado de complicações, baseado nos dados. E as mulheres com score maior igual a 6 são aquelas mulheres mais graves mesmo, que aí é uma emergência clínica que tem que ser atendimento imediato pelo médico obstetra barra, inclusive pode ser os dois, ou anestesiologistas líderes. Aqui no caso do Sofia, nós não temos intensivista no hospital. Então, nesses casos de maior gravidade, muitas vezes a gente aciona a nossa equipe de anestesiologia para dar o suporte necessário para as mulheres, junto com a equipe obstétrica, de médicos obstétricos e imagem do hospital. E adotar procedimento de emergência, no caso, suporte avançado de vida, intubação e outras intervenções para suportar a vida dessa mulher. Monitoração contínua de dados vitais e implementar um plano de manejo de resposta. Novamente, rever os mesmos protocolos, que a maioria das mulheres vai cair num desses 3 aqui. Logicamente, pode ser outras situações, e ela deve ser encaminhada para a unidade de gestação de alto risco, e, dependendo do quadro clínico, ela deve ser transferida para o UTI. Aqui é o protocolo de resposta para as mulheres que já estão internadas. Ele é um pouquinho diferente, mas para as mulheres que já estão internadas, não tem muita diferença, não é? Só que no amarelo, talvez não necessariamente tem alguma intervenção muito importante para fazer, é só aumentar a frequência de reavaliações dos dados vitais dessa mulher para avaliar se ela vai parar ou não, ou se ela vai melhorar. Tá? E pode ser alterações que ela tem por outras situações não muito graves, que às vezes apenas ao melhorar o nível de atenção, ficar mais atento em relação a essas mulheres, talvez elas não tenham nenhuma patologia e nenhuma complicação importante que justifica essa situação. Mas o laranja e o amarelo não. São mulheres que normalmente já precisam de algum tipo de intervenção para melhorar o quadro clínico delas. Logicamente, o vermelho sempre está de algum tipo de intervenção. E aqui elaboramos para o PA um fluxograma rápido, de resposta rápida, de intervenções que têm que ser iniciadas rapidamente dentro do pronto atendimento. A mulher não pode esperar ou ser transferida para uma outra unidade dentro do hospital para receber as intervenções necessárias. Então, por exemplo, se eu tiver uma mulher lá que teve o cismom maior ou igual a 1, ou seja, ela tem alterações de dados vitais, aí eu vou verificar em qual dessas situações ela se encontra. É sepsis? É hipertensão? É hemorragia? Ou outros? Agora, aqui, outros nós já colocamos assim, gripal aguda, o Covid-19, H1N1, outras situações. Que, logicamente, no dia a dia da maternidade, pode se tornar comum agora, porque nós estamos numa situação de pandemia pela síndrome gripal, pelo
Covid-19. Então, por exemplo, se a mulher tem uma suspeita de infecção, vamos supor, uma paciente que já tem um diagnóstico de infecção urinária, por exemplo, ou ela já chega com uma possibilidade de ter uma coriomielite, alguma coisa desse tipo, aí você vai passar para o passo inicial, que seria da triagem inicial para sepsis, que nós vamos falar mais depois um pouco lá na frente, tá? Se ela tiver uma temperatura oral menor que 36 ou mais que 38, frequência cardíaca maior que 110, frequência respiratória maior que 24, ou se tiver um exame já, um hemograma já, com leucocitose acima de 15 mil, ou menor que 4 mil, ou 10% de bastonetes, se tiver dois, isso aqui depois eu vou mostrar para vocês de onde foi tirado isso aqui. Se tiver dois dessas situações presentes, você já tem um passo 1 de sepsis suspeita e já no pronto atendimento, imediatamente já devem ser coletados exames para hemocultura, plaquetas, coagulograma, bilirrubina, creatinina, ácido lático, já iniciar antibiótico imediato, direcionado à fonte. Logicamente, aqui é antibiótico empírico de acordo com a fonte suspeita de infecção, e iniciar já 2 litros de solução salina e depois essa paciente ser transferida para um local onde ela vai continuar o atendimento, no caso aqui nosso seria na unidade de gestação de alto risco, e continuar o manejo segundo o protocolo de sepsis. Mas vamos supor que ela tem alteração dos seus dados vitais por causa de uma hipertensão, e na hora de avaliar ela tem uma PA sistólica de maior ou igual a 160, ou uma PA diastólica maior ou igual a 110, que devem ser confirmadas após 15 minutos. Imediatamente, no pronto atendimento, essa mulher deve receber já 10 miligramas de nifedipina por via oral ou 5 miligramas de hidralazina EV, imediatamente, já iniciar sulfato de magnésio, 4 gramas EV, e já solicitar os exames laboratoriais. Se ela tiver uma saturação de oxigênio menor que 93%, frequência respiratória maior que 24%, considerar edema pulmonar, edema de pulmão. Ela já tem que receber essas intervenções já no pronto atendimento da maternidade. Mas vamos supor que ela tem alterações nesses dados vitais dela por causa de hemorragia. Se ela já tem sangramento genital abundante, isso na visualização, ou qualquer sangramento que ela tiver, ou teve cirurgia recente, por exemplo, uma cesariana, e tem frequência cardíaca acima de 110, PA menor que 85, 45, saturação de oxigênio menor que 95, imediatamente você tem que acionar o protocolo de hemorragia. Essa mulher já tem que ser providenciada 2 acessos venosos mínimos, colher sangue para exames, tá? E iniciar a reposição volêmica com soro fisiológico livre. Aí, logicamente, se ela for gestante, tem um protocolo de hemorragia da primeira metade, da segunda metade, que deve ser continuado segundo esses protocolos. E se for uma puérpera, ela vai continuar o manejo de acordo com o nosso protocolo de hemorragia, estágios 1, 2 e 3, que já pode começar no pronto atendimento, tratamento da hemorragia. A gente nem coloca aqui logo inicial, mas já pode continuar, por exemplo, com a utilização, no caso de ocitocina, metilergometrina, misoprostol, dependendo da situação, já iniciar esse tratamento da hemorragia, se for hemorragia puerperal, no pronto atendimento. E outras situações. Agora nós estamos vivendo aí a situação da síndrome gripal aguda, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui na frente delas, que às vezes confundem muito, né, as situações com essas situações mais graves que nós vivemos na gravidez também. E, logicamente, dependendo da situação, são várias patologias que a mulher pode acometer e comparecer num pronto atendimento da maternidade necessitando atenção de emergência e pronta, e receber uma assistência pronta, inclusive que deve começar no pronto atendimento. Aí ela vai ser manejada de acordo com essas situações específicas, dependendo do diagnóstico. E vamos falar um pouquinho aqui agora iniciando esse processo de coronavírus e gravidez. Nós estamos vivendo essa pandemia mundial, hoje com mais de 300 mil casos relatados no mundo, acometendo praticamente quase todos os países do planeta, né? Só para contextualizar um pouco, todo mundo sabe disso, mas não dá para fazer uma apresentação sem colocar algumas questões, mesmo que todo mundo já saiba. No final de dezembro, todo mundo sabe, apareceram os primeiros casos lá em Wuhan, na China. O agente causador, o Covid-19,
foi identificado no dia 7 de janeiro. Aqui está mais de 70 países, mas possivelmente já está mais de 100 países, né? E no Brasil, o primeiro caso foi em 26 de fevereiro, tá? E já é uma infecção, já é transmissão comunitária, ela está ocorrendo desde o país. Os dados que tem dos estudos que foi publicado, principalmente na China, possivelmente nós deveremos ter outros estudos, principalmente da Itália e da Espanha, que talvez a gente vai ter uma outra noção, inclusive, da gravidade da doença nesses dois países que parece que eles estão enfrentando situações de gravidade maior que na China, né? A Itália, principalmente, e também a Espanha. Então, a maioria dos pacientes vai apresentar uma doença leve. 14% dos casos vão se apresentar na forma grave e outros sim necessitarão de tratamento em unidade de terapia intensiva. Então, a gente considerando, é bom até a gente falar, depois do pronunciamento do presidente ontem, são situações muito, muito graves, porque dependendo, num país de 200 milhões de habitantes, se 20% da população se contaminar, seriam 40 e tantos milhões de pessoas infectadas, imagine 14% de forma grave. Imagina. E de acordo com projeção lá do Imperial College de Londres, eles fizeram uma projeção que, se não se fizer nada, nos Estados Unidos eles irão ter, começaram a fazer coisa nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha também. Eles fizeram uma avaliação só na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos iriam ter 2.200.000 mortes. Mantendo isso na mesma proporção no Brasil, seria 1.600.000 e tantas mil mortes. Não são casos, são mortes. Se não fizer nada, se não fizer todas essas medidas de contenção que estão sendo recomendadas. E eles fizeram uma análise muito interessante, avaliando o impacto de cada medida isoladamente e algumas medidas juntas umas com as outras. Qual o impacto? O maior impacto que tem é se fizer tudo junto. E isolamento social, logicamente, tem uma delas, fechamento de escolas, coisa que o Bolsonaro disse que tem que abrir tudo. Então, eles vão analisando todas essas medidas, para que, se não fizer nada, na Inglaterra vão ter 510.000 mortes e nos Estados Unidos 2.200.000. A gente pode extrapolar isso para outros países. Logicamente, dependendo das condições do sistema de saúde do país, da densidade demográfica do país, isso pode mudar. Tá? Mas 5%, né, desses casos vão necessitar de terapia intensiva. Então, é uma demanda muito grande para o sistema de saúde de uma vez só, que não tem como o sistema de saúde conseguir dar resposta a essa demanda. Então, a transmissão, todo mundo sabe, é contato direto pessoa a pessoa, gotículas, espirro, tosse ou fala a menos de 2 metros, e também o contato indireto através das superfícies que contêm o vírus. É o que se sabe até agora. De repente, pode aparecer mais algum estudo mostrando outras formas de transmissão que não são essas conhecidas. O vírus ele tem uma rápida disseminação, não só por causa das contágios, mas porque mais de 80% das pessoas podem ter poucos ou nenhum sintomas e continuar transmitindo o vírus. Esse é que é o grande problema de um agente patogênico dessa forma, que ele é muito silencioso. Então, se a gente pudesse fazer tipo, testar em massa, fazer exame em todas as pessoas na rua, igual eles fizeram na África do Sul, e só isolar os infectados, aí tudo bem. Poderia fazer. Na África do Sul, não, na Coreia do Sul. Mas como é que vamos fazer? Testar 210 milhões de pessoas no Brasil. Tinha que ser todo mundo. Aí você isola apenas os infectados. E não precisa de todas essas outras medidas. Tá? O período de incubação médio é de 5,2 dias, pode chegar até 12 dias e meio, mas é raro. Na grande maioria, varia de 2 a 7 dias. Tá? A transmissibilidade, em média, de 7 a 14 dias após o início dos sintomas, mas pode ocorrer antes também, como eu já disse. Outra coisa, gente, isso aqui que eu estou passando para vocês foi de tudo que eu já li a respeito de protocolos do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, do Colégio Real de Ginecologistas Obstetras, da própria Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais, também no Ministério da Saúde e outros, para fazer um compilado, porque as recomendações, logicamente, com algumas variações de acordo com a realidade local, não são muito diferentes, não. Tá? A gravidez não parece aumentar a acessibilidade à infecção e
Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabendo que a situação imunológica de gravidez pode se relacionar com sintomas mais graves. A gente ainda não tem pouca informação a respeito disso, porque o estudo que foi publicado na China envolveu só 30 e poucas mulheres grávidas. Tá? Não há evidência de transmissão vertical, pelo que nós conhecemos até agora. As amostras de líquido amniótico, sangue de cordão, orofaringe de recém-nascidos e leite materno testaram negativo nesse estudo de 9 mulheres grávidas que esse autor fez, o Shen. E ele também, no mesmo estudo, eles avaliaram 3 placentas de mulheres confirmadas, né, portadoras do vírus e doentes, e as placentas também foram negativas. Então, a única ressalva que a gente tem que fazer é que são um número pequeno de casos e essas informações podem ser modificadas com o tempo. Então, os sintomas, os efeitos nas mulheres grávidas é o mesmo, não tem muita diferença. O mais comum, tosse, febre. No estudo chinês, 40 e poucos % dos pacientes se apresentaram, na primeira apresentação no hospital, não tinham febre no momento, mas praticamente 90% deles apresentaram febre depois. Então, o paciente que referiu febre, ou mediu em casa, ou tomou um antitérmico, mas continuou se sentindo mal, foi para o hospital. Então, assim, ficar bem atento, porque mesmo sem febre, a mulher pode ser portadora. E, na dúvida, talvez um período de observação, principalmente se ela usou algum antitérmico em casa antes de ir para o hospital. Mas a gente tem que tomar cuidado, nós temos agora mudança de estação, e os sintomas aí de resfriado comum pode confundir demais. Mas um sintoma de resfriado comum, onde a paciente não sente mais nenhuma outra, não tem mais nenhuma queixa, como mal-estar, fraqueza e outras coisas, mas é muito pouco provável que seja por uma síndrome gripal. Mas, na dúvida, a gente recomenda observar um pouco, não já confirmar como caso suspeito, mas talvez observar essa mulher um pouco de tempo para confirmar se é caso suspeito ou não. Tá? Elas vão ter febre, tosse e falta de ar, que são os sintomas mais comuns. Outros sintomas leves, como rinorreia, mialgia, outras coisas também podem estar presentes. Tá? Outros efeitos mais graves, por exemplo, sintomas mais graves, como pneumonia acentuada, o risco depende, ele não é maior do que na população em geral. E não teve, nesse estudo chinês, nenhuma morte de mulheres grávidas relatada pela infecção pelo coronavírus. Mas pode mudar, talvez a gente tenha dados mais interessantes, infelizmente, né? Dados com um número maior de mulheres da Itália, da Espanha e outros países, e também dos Estados Unidos, onde a infecção está disseminando com rapidez grande. Efeitos sobre o feto. Os dados atuais não evidenciam aumento de restrição de crescimento uterino ou defeitos congênitos. Existem casos de parto pré-termo, mas possivelmente a maioria dos casos pré-termo são iatrogênicos, por causa da situação de gravidade da mulher, a gravidez tem que ser interrompida prematuramente, e não necessariamente por um comprometimento do feto relacionado à infecção pelo Covid. Tem um relato de ruptura prematura de membranas e comprometimento fetal. Relato de um caso que pode estar relacionado à infecção com Covid, mas também não tem como afirmar isso não. Tá? Então, algumas recomendações em relação às mulheres grávidas, que eu acho que a maioria de vocês já devem estar sabendo, porque está rolando demais na internet, para tudo quanto é lado. Tá? Por exemplo, manter as consultas de assistência pré-natal, isso deve ser mantido, mas com alguns cuidados. Por exemplo, evitar excesso de visitas a locais com ambientes fechados ou com aglomeração de pessoas, reduzir tempo de espera, ou seja, puder agendar as consultas, pode evitar que as mulheres fiquem aguardando para serem atendidas, para evitar a circulação, limitar antes do pré-natal. Talvez algumas individualmente podem ser necessárias, tenham não e para a recomendação
ou por devem ser canceladas para após o período de isolamento. As mulheres assintomáticas, não há necessidade de usar máscaras durante o atendimento de gestante. A recomendação de saúde, a Organização de Saúde recomenda, se não tiver sintomas respiratórios, nem o profissional de saúde, nem a mulher precisa usar máscara. E nós estamos com um problema sério, gravíssimo, que as nossas estão acabando e nós não vamos achar. Esse é o problema. Nós aqui no Sofia já estamos mobilizando a comunidade para fabricar máscaras, porque agora todo mundo acha que está se protegendo e protegendo os outros usando uma máscara sem nenhum sintoma respiratório. Isso não tem nenhuma base científica, não tem o menor sentido. E, a não ser que você esteja conversando muito próximo de uma pessoa. Se você adota essas medidas, se não está tossindo ou não está espirrando. Tá? Outra coisa no pré-natal é, onde for possível, considerar o atendimento à distância, ou seja, teleatendimento. Cada lugar, cada serviço de pré-natal, encontrar uma forma de contactar essas mulheres e atendimento à distância, sabe? E, logicamente, mantendo a realização dos exames de rotina que elas têm que fazer, se for o caso, adicionar alguns, dependendo da necessidade, da situação. E tem uma experiência muito interessante, que não tem nada a ver com o Covid, da Clínica Maio, de 2 consultas só, certo? O restante é tudo feito, os exames são feitos, a mulher recebe, ela vai no laboratório, colhe os exames, a clínica já fica sabendo dos resultados, todo mundo já olha os resultados, sabe? E primeiro é feita uma triagem de risco para ela na primeira consulta, se ela for considerada de baixo risco para pré-eclâmpsia e outras complicações da gravidez, com os marcadores que tem hoje, ela só vai voltar lá com 24 semanas, 26 semanas, numa nova consulta na clínica. Muito interessante essa proposta, que talvez no futuro essa factibilidade disso no Brasil. E se a gestante comparecer à consulta com sintomas, aí serve a mesma rotina, o mesmo protocolo que tem que ser seguido para qualquer hospital, qualquer maternidade que for atender uma mulher e que ela possa ter sintomas compatíveis com a infecção pelo Covid. Então, por exemplo, aqui é uma avaliação inicial e manejo de gestantes com suspeito confirmados. Esse é o protocolo. Eu ia falar, era do nosso protocolo aqui no Sofia, mas como abrimos essa reunião para mais pessoas, aí eu modifiquei alguma coisa. Toda maternidade ou todo local de assistência de gestantes, hoje, no caso de um ambulatório pré-natal, tem que ter um sistema de triagem na chegada à unidade. De preferência no primeiro ponto de entrada, a portaria. Muitas vezes é o porteiro que vai fazer essa primeira triagem. Tá? Essas gestantes que apresentarem febre ou outros sintomas respiratórios devem receber máscaras e serem, desculpa, o português ali ficou ruim, viu, gente? Tá? E serem dirigidas para atendimento em outro local diferente da sala de espera comum. Elas podem ficar junto com as outras mulheres. E no atendimento, logicamente, assim que ela for atendida, elas devem ter prioridade também. Deverá ser avaliada para a presença de sintomas, classificar se é caso suspeito e determinar a sua gravidade. A definição de caso suspeito hoje no Brasil é essa aqui, ou seja, gestante com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse e dor de garganta, com início de sintoma nos últimos 7 dias. Então, toda paciente com febre com essa sintomatologia, ela tem uma síndrome gripal. Se é por H1N1, por MERS-CoV, Covid-19 ou qualquer outro Covid, outros coronavírus que também não provocam sintomas gripais, não se sabe. Tá? Porque no Brasil ainda não está se testando todos, só está testando os casos graves. E a síndrome respiratória aguda grave, que gestante com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta, que apresenta dispneia ou saturação de O2 menor que 95%, ou desconforto respiratório. E, logicamente, no Brasil, como a transmissão local não depende mais de viagem ou contatos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Então, o que fazer no caso dos casos suspeitos? Primeiro, você tem que definir se é caso suspeito ou não. Se não for caso suspeito, consulta de rotina. Ou vai consultar no pronto atendimento de rotina da maternidade, ou vai para consulta pré-natal de rotina. Mas, se for caso suspeito, tem que avaliar a gravidade.
ela tem dificuldade para respirar, respiração curta, dificuldade para completar uma frase sem necessidade de algo, de parar para respirar enquanto caminha pela sala, hemoptise, ou seja, mais que uma colher de chá de sangue, tossindo, dor, pressão torácica, independente da tosse, vômitos, sinais de desidratação, um dado interessante, a mulher que está sentindo tonta quando está em pé, e melhora quando senta ou deita, ela pode estar desidratada. Estado de consciência alterado, que é o Glasgow menor que 15. Se tiver qualquer uma dessa situação, essa paciente, ela está de alto risco, ela tem que ser internada em regime de isolamento, ou, dependendo do lugar que ela tiver, ser transferida, tá? E se for transferida, deve ser notificado o local para onde ela ser referida para minimizar a chance de contágio para os profissionais de saúde desse lugar e também dos outros pacientes desse lugar. E, logicamente, devemos aderir aos nossos protocolos de controle de infecção, incluindo o uso adequado de equipamentos de proteção individual. Agora, se ela não tem nenhum sinal de gravidade, nós temos que avaliar outros riscos. Ela tem comorbidades, por exemplo, hipertensão, diabetes, asma, HIV, cardiopatia crônica, doença renal crônica, pulmonar crônica, hepática crônica, discrasia sanguínea, uso de imunossupressivos, outras situações obstétricas, por exemplo, trabalho de parto prematuro, ou incapacidade de cuidar de si mesma ou aderir a um plano de segmento. Essas mulheres, se tiver alguma dessas situações, ela passa a ser de risco moderado, também deve ser internada em regime de isolamento ou transferida, dependendo do lugar. E durante essa internação, ela deve ser avaliada continuamente o seu comprometimento respiratório, através de exame físico, a oximetria de pulso, né? Raio-X, gasometria, etc. E se tiver tomografia no hospital, tomografia torácica também é muito importante, porque a tomografia está se mostrando de uma grande valia, inclusive para fazer diagnóstico diferencial. Tá? As imagens na tomografia, principalmente as condensações periféricas, elas têm mais relação com a pneumonia pelo Covid que com qualquer outra pneumonia, seja pneumonia bacteriana ou pneumonia por outros vírus. Tá? Se essa mulher for de baixo risco, ela não tem nenhuma dessas situações, mas ela é caso suspeito, ela deve receber o oseltamivir, porque o H1N1 continua circulando no Brasil, e não pode fazer o diagnóstico diferencial, e ela vai para cuidados sintomáticos em isolamento domiciliar. E deve receber o monitoramento do desenvolvimento de sintomas. Aí, no caso, acho que é a equipe de saúde da família, do lugar dessa mulher, que deve ser contactada, sabe, falando que essa mulher foi orientada para isolamento domiciliar. Essa equipe de saúde da família, ou o centro de saúde para a qual ela está vinculada, é que deve fazer o monitoramento do desenvolvimento de sintomas dessa mulher e, logicamente, todos os cuidados obstétricos de rotina que ela tem que ter. Se ela evolui no hospital, não apresenta nenhum comprometimento respiratório, essas outras situações aqui foram abordadas de forma adequada, aí ela pode voltar para o domicílio. Caso contrário, a paciente que apresentou comprometimento respiratório, ela deve permanecer internada e possivelmente precisando de terapia intensiva. Aqui, no caso, só alguns critérios, no caso de gravidade, são da Academia Americana de Cirurgiões Torácicos, né? Para diagnóstico de gravidade de pneumonia, isso é para qualquer pneumonia, não é só pneumonia por coronavírus, não. Se a mulher, aqui, frequência respiratória maior que 30, PO2, FO2 menor ou igual a 250, infiltrados multilobulares, confusão mental, uremia, ureia maior ou igual a 40, leucopenia, plaquetopenia, plaqueta menor que 100, hipotermia, hipotensão, necessidade, e esses outros critérios maiores. Então, se tiver um critério maior, qualquer um desses, choque séptico, necessidade de vasopressores, insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica, isso é óbvio, né? Lógico, é pneumonia grave. Ou se tiver 3 menores aqui, também significa pneumonia grave. Aí essa paciente, ela tem que receber cuidados, logicamente, cuidados intensivos, né? Lógico, no manejo de casos graves, é importante uma equipe multidisciplinar. A medicina intensiva, obstetrícia, neonatologia e enfermagem.
Essa mulher, logicamente, vai estar num espaço onde ela vai receber monitoração intensiva dos dados vitais. As maternidades que não têm CTI devem estar preparadas para dar esse tipo de suporte inicial a essas mulheres até elas serem transferidas, tá? Monitoração com suporte avançado de vida, com intubação endotraqueal, se necessário. O oseltamivir vai ter que ser usado nesses pacientes. E o uso de antibióticos depende muito, porque o diagnóstico diferencial de pneumonia bacteriana com pneumonia virótica pode ser muito difícil. E, nesses casos, já se recomenda se iniciar antibióticos para tratamento de pneumonia. No caso aqui é cefalosporina de terceira geração e a azitromicina, claritromicina, que cobre bem os patógenos bacterianos pulmonares, tá? E, logicamente, essas mulheres vão ter que ser notificadas, assim como os outros também, e tem que preparar e coletar material para realizar o PCR do Covid-19. Esse é o protocolo aqui de Belo Horizonte. Dependendo do local que ela tiver, tem que providenciar rapidamente transferência externa para o local que tem CTI. Se puder, se tiver acesso, fazer raio-x, tomografia computadorizada, monitorização fetal, avaliar a idade gestacional, considerar, vamos falar um pouquinho na frente sobre o corticoide para maturação pulmonar, se necessário. E a via de parto é conforme a indicação obstétrica, gente. Não há indicação de interrupção da gestação só por causa do Covid. E teve um protocolo inicial aí que foi publicado há uns 2 meses atrás que os autores recomendavam o clareamento precoce de cordão. Não há necessidade disso, tendo em vista os estudos que foram publicados depois mostrando que não há vírus no sangue de cordão. Então, pode clampear seguindo o protocolo habitual, clampeamento tardio do cordão. Pacientes internados em escravidão, caso grave, têm que receber uma avaliação fetal importante por causa do estado de hipoxemia que essas mulheres podem ter. Pode haver comprometimento fetal, então, através de ultrassonografia, cardiotocografia, Doppler, velocimetria, dependendo da clínica. Tá? Caso ela esteja em acompanhamento ambulatorial ou receba alta, deve-se realizar uma ultrassonografia 2 a 4 semanas após o fim da infecção para avaliação do crescimento fetal e líquido amniótico, associado ou não a Doppler, que parece que pode ser que influencia na restrição de crescimento fetal. Então, é só esse cuidado que tem que ter. No ponto de vista de interrupção da gestação e assistência ao parto, a via de parto, como eu já disse, são indicações obstétricas. Não há o COVID por si só, ele não indica interrupção da gestação. A não ser que haja uma necessidade de melhorar a oxigenação materna. O paciente está muito grave, com hipoxemia grave, aí, no caso, você vai fazer vai interromper essa gestação para melhorar o quadro clínico materno e muitas vezes salvar a vida da mãe, inclusive independente da idade gestacional. Se a mulher tiver com casos leves e estáveis, manter a gravidez sob vigilância rigorosa. E nos casos críticos, que eu já disse, a mulher está criticamente doente, com uma situação claramente ameaçadora à sua vida, muitas vezes pode ser necessário, nós não chegamos nessa situação não, mas pode ser necessário a gente ter que interromper a gestação antes do termo. Tá? E, desses casos, se houver necessidade de interromper antes do termo, a gente avaliar com cautela o uso de corticoterapia antenatal, porque o uso de corticóides na infecção por covírus piora o quadro clínico das mulheres. Isso foi demonstrado em outros quadros, em outras epidemias anteriores, principalmente com o MERS-CoV. Tá? Então, a gente tem que avaliar cada caso. Se tiver muito próximo do termo, talvez não usar, sabe, o corticoide, exceto em prematuridade extrema. Então, assim, isso aí tem que ser uma coisa que tem que ser junto com a neonatologia para tomar essa decisão. Não há uma regra clara, exatamente clara em relação a isso, não. E no caso de mulheres muito graves, também considerar a interrupção antes do limite de viabilidade. Aqui no caso do Brasil, seria até considerado o aborto legal, né? Mulheres muito graves, antes de 24 semanas de gestação, também considerar a interrupção, se isso for necessário para melhorar as condições maternas. Né? E dependendo da idade gestacional e das outras condições, se houver necessidade de interromper a gestação, a indução do parto pode ser considerada, logicamente, dependendo das condições maternas e fetais e seguindo os protocolos específicos de indução. O parto na água deve ser evitado, né? Por causa
num risco teórico de aumento de contaminação pelo vírus. Tá? A amamentação deve ser mantida nos casos leves, não há nenhuma contraindicação à amamentação, a não ser os cuidados de precauções mesmo, que a mãe tem que ter, usar máscara toda vez que estiver amamentando, higiene das mãos, etiqueta respiratória, isso tudo que todos já sabem, mas a amamentação, embora tenha sido proposto em algumas recomendações iniciais, a maioria das organizações internacionais estão recomendando manter a amamentação nos casos leves. Nos casos graves, como sempre, às vezes a amamentação não pode ser realizada por causa da situação materna, mas assim que possível, ela deve ser retomada, deve ser estimulada, né, no caso. Tá? Então, sobre coronavírus, era isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre sepsis, para a nossa equipe aqui do Sofia, mas serve para os outros também aí. Tá? Esse protocolo de sepsis é um protocolo que foi desenvolvido, foi publicado agora em fevereiro, pela os pessoal aqui da Califórnia, que é um grupo, é uma colaborativa que tem produzido protocolos muito importantes nos Estados Unidos e que tem impactado muito na qualidade do atendimento lá no estado da Califórnia. E os protocolos que eles estão elaborados lá, esses que eles chamam de kit de ferramentas, né, que são bundles, né, que várias são condições, porque eles chegaram à conclusão que na Califórnia as razões de mortalidade materna estavam muito elevadas e para algumas populações específicas, principalmente as populações negras da Califórnia, as razões de mortalidade materna estavam as mesmas de países de renda média, por exemplo, como o Brasil e outros países semelhantes. E eles ficaram muito assustados com isso, foram avaliar esses casos e chegaram à conclusão que, além de outros problemas relacionados ao acesso à assistência de qualidade nos Estados Unidos, que ela é restrita, ela tem limitação para a população de baixa renda, né, que não tem condições de adquirir planos de saúde, também havia um problema muito sério de qualidade na assistência nessas maternidades no estado da Califórnia. E, a partir de então, eles criaram essa colaborativa e já elaboraram uma série de toolkits, de bundles e de protocolos no intuito de reduzir a mortalidade materna na Califórnia e, no final das contas, a maioria dos estados americanos estão utilizando esses protocolos californianos. Né? Então, eu vou falar só mesmo da triagem de diagnóstico, por causa de tempo, não vai dar para entrar no tratamento, isso aqui vai ficar para outra reunião da nossa equipe. Tá? Mas aqui o autor dessa parte é o Elliot Mann, que é um médico. Então, a parte 1, que é a triagem e diagnóstico de sepsis. Então, os princípios-chave é o seguinte: os sistemas atuais de triagem e diagnóstico para a sepsis, eles têm uma performance muito ruim na gravidez. Eles têm baixa sensibilidade, tá? Ou então alta sensibilidade e baixa especificidade. Tem muitos falsos negativos, mas também tem os falsos positivos. Pode ter. O falso negativo é ruim, que muitas mulheres que podem desenvolver sepsis mesmo, elas podem não ser detectadas pelos sistemas existentes para a população em geral, que não são grávidas, e também a baixa especificidade, você pode ter muitos diagnósticos falsos positivos, ou seja, diagnosticar sepsis numa mulher que não tem sepsis, uma grávida que não tem sepsis. Então, eles recomendam essa abordagem de 2 passos para o diagnóstico de sepsis na gravidez e puerpério. O primeiro passo da triagem é limitado aos sinais vitais ajustados para a gravidez e a contagem, eu fiz muito rápido isso aqui hoje, é contagem de leucócitos. O exame que a mulher fez nas últimas 24 horas. Às vezes a mulher já chega no pronto atendimento com um exame desses. Tá? E aí você tem em mão, você já pode utilizá-lo para isso. E o segundo passo utiliza a avaliação para disfunção orgânica final com valores ajustados para a gravidez, onde necessário. E aqui uma outra discussão que eles fazem é sobre o uso do ácido lático. Porque o ácido lático, durante o trabalho de parto, é debatido. Porque ele durante o trabalho de parto não tem nenhuma relação com síndrome de resposta inflamatória sistêmica ou com sepsis. Ela é debatida, mas essas mulheres que têm valores elevados requerem consideração individual cuidadosa. Tá? Então, o que é a abordagem de 2 passos? Qual o objetivo? O objetivo é reduzir os falsos positivos, ou seja,
evita a fadiga de alarme. A fadiga de alarme é uma coisa que a gente vive muito comum nas nossas maternidades e hospitais de uma maneira geral. São muitas vezes que vocês acionam alarmes e chamam muitas vezes a equipe, aciona a equipe, e na maioria das vezes são casos que não tem tantos problemas, que a mulher não vai evoluir com complicações. O que acontece? Se cria uma fadiga e a equipe acaba negligenciando os casos seguintes por achar que eles não serão importantes. Então, a gente diminuir falso positivo é bom por isso, que evita fadiga de alarme. E também evita os falsos negativos, ou seja, mulheres que realmente têm a doença, ou têm a sepse, não deixarem de ser. Então, isso foi baseado nesse de prática clínica de 3 hospitais da Califórnia, ajuste para as mudanças fisiológicas da gravidez. Tá? Então, assim, um aspecto importante é ter um passo de triagem seguido por um passo confirmatório. Então, agora vamos falar desses dados vitais ajustados para a gravidez, que foram baseados nesses estudos aqui do Bauer, foi publicado no Obstetrics and Gynecology em 2014. Eles fizeram que foram publicados, que avaliaram os dados vitais grávidos normais no primeiro trimestre, no segundo trimestre, terceiro trimestre, durante o trabalho de parto e no puerpério. E aí eles definiram o que seria o limite da normalidade usando os 2 desvios padrão da média. Então, por exemplo, a febre, essa que coincidiu com o que é definido pelo CIS, para a definição de sistema de resposta inflamatória sistêmica, que seria 38,1, né? Seria os 2 desvios padrão da média da temperatura acima de 38. 38 ou mais seria considerado anormal. A frequência cardíaca, isso aqui foi um negócio muito interessante, porque no sistema de resposta inflamatória sistêmica é 90 batimentos por minuto. Isso aqui saiu tudo doido, é que eu fiz muito rápido, vocês me desculpem. Frequência cardíaca, o limite superior dos 2 desvios padrão da média da normalidade seria 107 batimentos por minuto. E a frequência respiratória, 24 inspirações por minuto. Então, assumindo uma distribuição normal, as pacientes que atingem esses limiares para cada critério ocorrerão em 2,5% do tempo. Espera-se que aproximadamente 2,5% ou menos, desde que 2 ou mais critérios sejam requeridos, das pacientes podem atingir os critérios de triagem propostos devido à mudança fisiológica da gravidez, ao invés de infecção, ou seja, acima desses valores aqui, não pode ser considerado normal, tá? Só se 2 ou mais critérios estiverem presentes, só aproximadamente 2% ou menos dessas mulheres poderiam ainda poderiam estar dentro do limite da normalidade e ser mudanças fisiológicas da gravidez. E aqui eles elaboraram um fluxograma, que eu não vou falar agora aqui para vocês, que lá na frente a gente dividiu ele aqui, tá? Certo? Então, a triagem inicial é a seguinte, que eu já tinha mostrado lá naquele outro fluxograma inicial. Aqui está em inglês, porque eu não tive tempo de traduzir não, viu, gente? Tem suspeita de infecção, tá? Dados vitais de rotina, triagem de leucócitos. Passo inicial, né? Temperatura oral menor que 36, é oral, viu? Ou maior que 38. Frequência cardíaca maior que 110, às vezes arredondaram 107 para 110. Frequência respiratória maior que 24, leucócitos maior que 15 mil, menor que 4 mil, ou mais que 10% de bastonetes. Se tiver qualquer um desses 2 positivos, ou seja, há uma suspeita de sepse, ou seja, os critérios são atingidos, a ação é, se a mulher tem suspeita de infecção, ela já tem uma suspeita de infecção antes, iniciar os antibióticos devido à fonte, 1 a 2 litros de fluidos intravenosos, aumentar a monitoração e vigilância e para avaliação, né, para confirmar a avaliação. Uma nota, uma pressão arterial média menor que 65, que persiste após 30 ml por quilo de fluidos, né, de uma hidratação rápida de 30 ml por quilo, numa situação de infecção, define diretamente choque séptico. Não precisa aguardar mais nada, é choque séptico. Tá? E agora nós vamos para o passo 2. A mulher foi positiva no passo 1,
Passo 2. Exame para avaliar a lesão orgânica final. Aí vai ter que avaliar se ela tem disfunção orgânica, que é que de fato vai fazer o diagnóstico de sepsis. Então, a sepsis é uma disfunção orgânica múltipla. Então, leucócitos, vai ter que avaliar. Coagulograma, né? Trempo de RNI, trempo de tromboplastina, trempo de hipotrombina, um painel metabólico, como bilirrubina e creatinina, ácido lático venoso. E a avaliação ao lado do leito, que é a diurese, catéter de Foley com medidor de volume, oximetria de pulso e avaliação do estado mental. E aqui são os critérios para disfunção orgânica. Então, qualquer um presente caracteriza a disfunção orgânica e fecha o diagnóstico de sepsis. Função respiratória. Suficiência respiratória aguda evidenciada por necessidade de ventilação mecânica não invasiva, ou uma PA FiO2, aqui no caso é diferente daquele lá da pneumonia grave, é menor que 300. Tá? Coagulação, plaquetas abaixo de 100 mil, ou RNI acima de 1,5, ou tempo de tromboplastina parcial maior que 60 segundos. Função hepática, bilirrubina maior que 2. Função cardiovascular, hipotensão persistente após a administração de fluidos. PA sistólica abaixo de 85, ou média abaixo de 65, ou mais de 40 de queda na sistólica. Função creatinina maior que 1,2, ou o dobro de medida anterior, ou seja, duplicou, tinha uma lá creatinina de 0,8 ou 0,6, foi para 1,2, tá? Considera. Ou a ligúria, ou seja, a mulher que urina menos de meio ml por quilo por hora por 2 horas. Estado mental, agitação, confusão não responsiva. E o ácido lático é maior que 2 milimol, acho que isso aqui dá 40 miligramas por decilitro, na ausência de trabalho de parto. Se a mulher tiver em trabalho de parto, tem que ter cuidado com o ácido lático, não utilizá-lo isoladamente para o diagnóstico, não. Embora ele continue importante para avaliar a resposta ao tratamento. Aqui o passo 2, o fluxograma, eu já mostrei ali todos para vocês. Se tiver qualquer um desses critérios de disfunção orgânica, tá? Um deles já é positivo para a sepsis. Iniciar antibiótico já direcionado à fonte, se não foi feito. Aumentar a infusão de fluidos, né, da mulher, dentro de 3 horas. Coletar cultura, se não foi feito. Tá? E eles falam que mesmo se iniciou antibiótico antes de coletar a cultura, coletar assim mesmo. Tá? Não evite que colete a cultura, mesmo se a mulher estiver em uso de antibiótico. Tá? Viu? E repetir o lactato e vai escalando o cuidado de acordo com a necessidade. Tá? Se não tiver nenhum desses critérios negativos, a mulher não fecha o diagnóstico de sepsis, mas ela mantém em alto risco para sepsis e requer uma supervisão muito de perto e reavaliação. Tá? Se ela tiver uma pressão média abaixo de 65, que confirma, né, após o uso de fluido, ela mantém, aí ela já é diagnosticada com choque séptico. Logicamente, toda mulher com diagnóstico de sepsis e choque séptico tem que ir para um CTI. Tá? Aqui, no caso da mulher se ela tiver só o ácido lático elevado, no trabalho de parto, manter vigilância de perto, considerar mais fluidos para reduzir o ácido lático, repetir ácido lático, tá? E avaliar. Não considerar o ácido lático isoladamente para o diagnóstico de sepsis se a mulher tiver em trabalho de parto. Tá? Então, o performance desse sistema para o diagnóstico de sepsis. Esses dados foram extraídos da prática desses hospitais americanos lá da Califórnia, não há estudo de pesquisa formal. Está aqui os números de pacientes que foram triadas. 1,3 foram positivas. Do total dessas 14.752, 33 tá, tiveram diagnóstico de sepsis. Elas tinham disfunção orgânica. E 16,6% das positivas na triagem, ou 0,22% do total de mulheres triadas dessa aqui. Então, teve uma sensibilidade de 97%, ou seja, entre as positivas, uma sensibilidade muito boa, tá? Entendeu? E também, entre as positivas, ou seja, que não foram só uma mulher, né?
que não outras positivas que não foram triadas, né? Ou seja, então ela teve uma sensibilidade boa e uma especificidade também. Teve muito pouco falso positivo que está aqui, ó, tá? Sensibilidade aproximada de 97% e uma especificidade aproximada de 99%, ou seja, 1% só de falso positivo, tá? E 3% de falsos negativos, certo? Tá? Esses dados desses hospitais lá. Então, essa 2 passos ela tem uma vantagem, que diminui os casos perdidos, ou seja, maior sensibilidade, diminui alarmes falsos, e estima que apenas 2% das pacientes serão triadas como positivas. E alguns pontos-chave, ou que se chamam de pérolas clínicas-chave. Todos os membros da equipe têm que ter alto índice de suspeição e adotar maneiras de comunicação não hierárquica para detectar os casos de sepsis iminente. E todos esses membros também devem se sentir empoderados para expor suas ponderações e saber que as mesmas são valorizadas por todos. Tá? Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Vou interromper meu compartilhamento aqui e estou à disposição para perguntas. São 20h40. Então, eu gastei 12 minutos na minha apresentação. Para essa apresentação seria até um pouco mais. Bom, então a gente poderia manter isso aqui até 9 horas e eu vou aguardar as respostas de vocês, as perguntas de vocês. É só vocês levantarem a mão aí, viu, gente? E aí a anfitriã vai passando a palavra de acordo com os levantadores de mão. João. Sônia Lievoli. Boa noite, João. Fala. Boa noite. Primeiro, parabenizar pela sua apresentação, foi maravilhosa. Ela nos ajuda muito no projeto, na interlocução com os serviços, né, com as maternidades. Nós temos aí várias mediadoras e supervisoras participando dessa discussão. Eu queria que você pudesse pontuar, você disse de limitar o número de acompanhantes, tá? Esse tem sido um grande problema nas maternidades que nós estamos acompanhando, que a primeira medida foi retirar o acompanhante. Eu queria saber como que Sofia, que tem uma tradição com o acompanhante na instituição, está lidando com esse processo. Eu falei limitar os acompanhantes nas consultas de pré-natal. E no acompanhamento da gestante? No parto, não. No parto, nós limitamos doulas externas, tá? Limitamos fotógrafos, coisa desse tipo, mas acompanhantes nós tivemos, tá? Desde que ele não esteja com nenhum sintoma respiratório, lógico, né? Mas foi mantido, tá? No parto. Um acompanhante, tá? Obrigada, João. Falou. Tem mais alguém com mão levantada aí? Não estou vendo ninguém. Ô, gente, você sabe como é que levanta a mãozinha aí no Zoom? Aqui na parte, é só vocês clicar em participantes e aqui embaixo tem levantar a mão. Mas, João, no bate-papo tem algumas questões. Vou olhar, aqui tem 13 aqui. Tem uma questão aí de paciente dada e a Kelly também colocou uma questão do parto na água. Tá. Aqui, de Juliana. Uma paciente infectada com Covid pode desenvolver imunidade contra o vírus ou pode ter outro episódio ainda durante a gestação. Já existe algum estudo que remeta a essa hipótese? Bem, o que existe são estudos feitos contra os vírus, inclusive com o MERS-CoV e tal, que possivelmente ela adquire, a pessoa, não é só a gestante, não, qualquer um que se infectar com o vírus adquire imunidade, inclusive para uma próxima estação do vírus, mas para uma outra estação não se sabe. Mas essa possibilidade, sim. E é pouco provável que na mesma gestação ela tenha outro episódio de infecção com o vírus se ela adquirir imunidade. Tá? A questão do parto na água, Kelly, é por causa da disseminação. A mulher já suspeita no parto na água, sabe? Não se sabe, por exemplo, foi detectado partículas virais em fezes, mas não foi feito nenhum estudo de partículas virais em secreções vaginais. Então, a gente não sabe se esse vírus na água,
ele poderia contaminar mais essa criança, principalmente a sua orofaringe, as vias respiratórias e tudo mais. Por isso que a recomendação, embora seja... Tudo é muito baseado em pouca evidência. É de, pelo menos nesse momento, a gente evitar os partos na água, né? Diante dessa situação, justamente para evitar a transmissão para o recém-nascido. Porque os casos de recém-nascido que apareceram com o coronavírus não foi transmissão vertical. Pode ter sido com transmissão após o nascimento da própria mãe ou de outra forma de contato que não teve como determinar. Tá? É sabida a taxa de Débora, é sabida a taxa de transmissibilidade de infectados assintomáticos? Não. Porque parece que lá na China teve um percentual de pessoas muito grandes que relatam contatos que apareceram infectados, só relatavam contatos mais próximos com pessoas infectadas, não com pessoas assintomáticas que posteriormente demonstraram ser positivas para o vírus. E essas pessoas, os contatos que elas tiveram foi com essas pessoas, elas estavam assintomáticas, e depois essas pessoas acabaram demonstrando serem positivos, mas saber qual é a taxa, até agora a gente não sabe, não. Tá? Aqui, foi o que eu falei aqui, ó, de Caroline, em relação do Royal College, foi isso. Que o parto na água poderia ser perigoso devido à presença de vírus nas fezes. Né? E as mulheres na água costumam muitas vezes defecar na água. Né? E como foi detectado o vírus nas fezes, não, a gente deve evitar. Tá? Clampeamento tardio, sim. 3 minutos. Tá? Enleamento, a Érica perguntou, normalmente. Tá? Viu? Ok. Então, quem mais levantou a mão aí? Deixa eu ver. Paulo. Falei, Paulo. Boa noite, professor João. Meu nome é Paulo, sou enfermeiro aqui do Rio de Janeiro, trabalho no... Você está me ouvindo? Estou sim, bem, ouvindo bem. Eu sou enfermeiro aqui do Rio de Janeiro, trabalho no acolhimento e no modo de transporte do Cegonha Carioca. Ah, sim. Muito interessante, viu? Bom a sua presença aqui. Tá? Beleza. É bom que a gente espalha para a nossa equipe aqui, que trabalhamos diretamente com as gestantes, fazendo Exatamente. os transportes das gestantes das residências para as maternidades e nos acolhimentos com nossa equipe. E teve uma pergunta que eu fiquei na dúvida, não soube responder no momento para uma gestante, e até ela, se eu não me engano, ela teve positivo no exame dela de Covid positivo, e ela ficou preocupada depois de ficar, a gente orientou ela a ficar 15 dias, a quarentena em casa. Após esse tempo de quarentena, ela tem uma consulta no pré-natal no posto de saúde dela. Ela está com uma certa preocupação de chegar nesse posto de saúde, se vai contaminar os outros, se ela precisa de ter um cuidado, Não. se ela tem risco de pegar novamente. Ela ficou com essa pergunta para mim e eu falei assim, olha, eu vou estar levantando algumas informações aqui para saber se você tem algum risco de sair, de se contaminar novamente e trazer o Covid para casa dela também, entendeu? A pergunta dela. Não, se ela já passou esse período de transmissibilidade, que é 14 dias, o período de transmissibilidade dela já final, ela não transmite mais o corona, entendeu? Então, ela pode ir para a sua consulta de pré-natal normal e pode voltar às atividades normais, logicamente, dentro do que está sendo mantido para o país inteiro. Mas ela não transmite mais, tá? E a chance dela se contaminar também é muito pequena. A gente não pode dizer zero, é como se ela já tivesse adquirido a imunidade. Mas eu acho que alguns outros cuidados ela tem que manter sempre, de preferência, evitar contato muito próximo, mas ir para consulta, as coisas. Então, isolamento não precisa mais, não. Ela não tem necessidade disso mais. Tá? Obrigado. E em relação ao transporte, eu falo muito que aquilo que a gente está discutindo aqui no hospital, que o transporte, se ele estiver transportando uma mulher que pode ser um caso suspeito para uma maternidade, avisar a maternidade antes de chegar na maternidade, ligar para o pessoal, avisar para ir pegar essa mulher lá na porta, você entendeu? Antes de entrar direto com a ambulância lá para dentro, ela ir parar no meio da sala de espera do pronto atendimento, sendo que pode ser um caso suspeito. Tá?
nós estamos tendo esse cuidado com todos, com qualquer suspeito que for, Isso, se a maternidade de referência, nós estamos em isso, nossa equipe. E também no isso. final do atendimento, a gente já faz uma limpeza terminal dessa ambulância para a próxima. Lógico, óbvio. A gente está sendo bem orientado e a gente Isso está mesmo. evitando o máximo possível dessa contaminação. Muito Muito obrigado. bom. Então, tá. Ô, gente, não tem mais ninguém com mão levantada. Isso daí depende de cada local, de cada hospital. Aqui no Sofia nós já disponibilizamos uma unidade inteira e o bloco cirúrgico, que era para cirurgias eletivas que foram suspensas. Uai, o que aconteceu? Meu vídeo, né? Ah, tá certo. Tá? E as cirurgias eletivas que tinham sido suspensas, o bloco cirúrgico de cirurgias eletivas ficou reservado só para fazer, por exemplo, cesariana e intervenções, por acaso, de suporte avançado de vida nessas mulheres grávidas suspeitas. Tá? A aula vai ser disponibilizada. Alguém perguntou aqui, vai ser gravada, está sendo gravada, viu, gente? Tá? Certo? Tá. Clampeamento tardio. Se sobrar tempo falar sobre a rotina de pré-natal, ultrassom indispensável, fazer somente uma morfologia. Eu acho que é o seguinte, os exames de rotina que tiverem que ser feitos, que eles forem indispensáveis, alguma coisa, eu acho que cada lugar no pré-natal vai ter que avaliar realmente o que é indispensável ou não. Tem alguns exames, alguns ultrassons, por exemplo, não são tão... Por exemplo, se puder adiar aquele exame de 13 semanas e fazer ele junto com o morfológico em torno de 20 semanas, tá bom demais para definir idade gestacional e avaliar a malformação congênita. Fazer translucência no cal no Brasil. Se depois tem que partir para um diagnóstico de trissomia fetal, dessas anomalias cromossômicas, o aborto não é legal nesses casos, como que a mulher vai fazer? Sabe? Então, assim, é uma boa estratégia, assim, você evitar o ultrassom de primeiro trimestre e fazer um em torno de 20 semanas, 22 semanas, que é um exame que dá para definir bem a idade gestacional e faz o diagnóstico de malformações, sim. Tá? Tá? Doutor João. Oi. Quem que é? É Crisley. Fala aí. Olha só, você me falou dos novos critérios de sepse, né? Esses novos critérios, eles foram melhor para a identificação de sepse, porque aquele de 2016, que usava o QuickSOFA e o SOFA, me dava a impressão realmente de deixar casos de sepse sem diagnóstico, sabe? E aí já foi feito um estudo comparando os dois e esses novos que você apresentou se mostrou superior aos Não, dos como eu mostrei aqui antes, eles não fizeram estudo comparando, mas eles já mostraram a baixa sensibilidade do QIC-SOFA para diagnóstico de sepsis na gravidez. Tem estudos mostrando, e eles relatam esses estudos nesse documento deles lá da Califórnia, sabe? E eles, justamente por isso que eles propõem substituir esse critério, não usar mais o SOFA, o QIC-SOFA, nem o SOFA para fazer. Se bem que o diagnóstico confirmatório é praticamente o SOFA, né? Sabe? Tem que confirmar lá. Mas o QIC-SOFA não usar. Pelo que você apresentou, a gente já vai intervir antes, né? Sobre a suspeita. Exatamente. Você já Na vai pedir todo o suspeita, rastreio de lesão de órgão-alvo, né? Tudo, já vai fazer tudo. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Um tanto de mulher chegar aqui com pielonefrite nessas condições, ou com infecção puerperal, vai acabar virando suspeita, vai ter que, sabe? Para justamente também evitar o não diagnóstico. Tá? Diminuir mortalidade, né? Pela Exatamente. atraso, né? Diminuir a mortalidade por sepsis. Tá? Infelizmente, nos hospitais do projeto Parto Adequado, que estão participando da colaborativa de redução de mortalidade materna, a principal causa de morte materna é sepsis. Não é nem hipertensão, nem hemorragia. Tá? Pronto? Obrigada, doutor João. Boa noite. De nada. Ô, gente, boa noite.
Ó, gente, perguntaram aqui sobre contato pela pele, continua tudo. Banho na sala já não é recomendado mesmo, né? Tá? A recomendação de banho do recém-nascido continua tudo do mesmo jeito. Contato pela pele também, isso não muda nada, tá? Viu? Certo? A Danúbia sugerindo aqui uma passagem de plantão com os casos suspeitos, a continuidade e cuidado nesse início e analisa esses produtos sob manejo adequado podem gerar descontinuidade. Exatamente. Concordo. Tem que ter uma passagem de plantão com uma comunicação muito bem feita e direta, deixando claramente qual é a situação, usando o instrumento, o SBAR, né? A situação da paciente, o SCAR, o contexto clínico dela, a avaliação e o diagnóstico provável e qual a recomendação que está sendo feita para essa paciente. Tá? A Débora perguntou aqui, a Débora Beck, sobre as visitas no pós-parto. As visitas também no Sofia foram limitadas, né? Apenas um por vez, tá? Desde a semana passada. Tá? É uma visitante de cada vez, em vez de aquele tanto de gente que visitava antes. Agora é só um de cada vez. Tá? Ó, como não tem mais perguntas nem no chat, nem ninguém com mãozinha levantada, eu recomendo a Sônia interromper. Eu vou interromper essa reunião, tá, gente? Oi. A Kelly fez uma pergunta sobre a alta do recém-nascido. Ela é super importante, essa discussão. Tá. Aí, olha, o protocolo, eu nem entrei muito em detalhes no protocolo do recém-nascido, porque foi tanta coisa que a gente teve que mexer. Hoje nós deixamos isso para o pessoal da neonatologia. A questão do recém-nascido, que de mãe suspeita, ele passa a ser considerado suspeito também, né? Tá? E aí, a pediatria, eu acho que parece que mesmo que ele não esteja, se ele não tiver sintoma nenhum, parece que há necessidade de se fazer o teste nessas crianças para definir claramente, né, o que faz com elas. Porque eu acho que se a criança mantém nas primeiras 24 horas assintomático, mesmo sendo considerado suspeito, e a mãe já é suspeita, ela vai para casa e vai ficar em isolamento domiciliar, ele fica em isolamento domiciliar junto com ela, né? Tá? Porque se a mulher não tiver mais nenhum motivo para ficar no hospital após o parto, ela vai para casa e vai para o isolamento domiciliar em casa, né? Desde que ela seja considerada um caso suspeito. Tá? Então, mas tem que ver os protocolos da neonatologia, que eu não prestei muita atenção neles, não. Estava muito preocupado com os da obstetrícia e com outras questões aqui que a gente teve que resolver desde a semana passada. Está sendo intenso as coisas aqui. Ô, João, mas a pergunta é para os de risco habitual. Dá uma lida aí, por favor. Não muda nada, não, hein? Risco habitual? Não sei, por recém-nascido? Se a mulher não é suspeita nem nada... Naqueles hospitais onde ainda o bebê de risco habitual recebe alta com 48 horas, só depois de 48 horas após o parto. Não, é outra história. Se não seria uma estratégia modificar esse protocolo para 24 para redução da transmissão. Lógico, para reduzir a quantidade de gente no hospital, gente. Inclusive os pobres coitados dos neném lá, que pode contaminar nem da mãe, é de outras situações, de outras pessoas no hospital, né? Tá? Porque essa alta com 24 horas não traria mais risco para o bebê do que o risco da pandemia, você concorda? Sim, lógico que não, de jeito nenhum. O único problema em relação a essa alta de bebê 48 horas é a icterícia precoce, que ele pode apresentar até 48 horas de vida e que, eventualmente, em casos excepcionais, pode evoluir com um Kernicterus se não for diagnosticado. Tem que selecionar claramente os bebês que têm risco de desenvolver icterícia ou não e estabelecer estratégias de acompanhamento desse recém-nascido na comunidade, tá? Se ele receber alta aqui. Aqui nós nunca tivemos nenhum problema por causa disso, nós damos alta, se bem que nós fazemos a bilirrubina transcutânea, nós fazemos uma triagem antes, mas nós não sabemos realmente qual o impacto da bilirrubina transcutânea na questão da alta precoce do recém-nascido, não. Mas nós fazemos isso aqui e também fazemos uma boa triagem dos recém-nascidos de risco de desenvolver icterícia nas primeiras 48 horas antes de dar alta para eles. Até o momento, nós nunca tivemos nenhum caso de Kernicterus não diagnosticado, situação grave do recém-nascido, por causa disso, não. Tá? A Débora está me corrigindo aqui que
A visita foi suspensa, é isso mesmo, eu estava confundindo com a questão dos acompanhantes, que era só um, e a questão das trocas, né? Porque às vezes os acompanhantes trocam demais, não trocavam demais, agora tem que ser permitido pela enfermagem, tá? Aqui perguntou também a Mary, da enfermeira da Algar, sim, a recomendação do pessoal sobre o antibiótico, mesmo colher uma cultura, mesmo se a paciente já iniciou antibiótico, vamos supor, se a mulher chegou aqui no PA e foi iniciado antibiótico antes de colher uma cultura, pode colher uma cultura sim, eles recomendam colher sim, tá? É um dado a mais que tem, porque dependendo da sepsis dessa paciente, se for, por exemplo, por uma bactéria resistente àquele antibiótico, ele pode crescer na hemocultura, a bactéria pode crescer e vai auxiliar depois na escalada do tratamento dessa paciente. Tá? Certo? Já falei do 48 horas. Vamos terminar, gente? 9 horas. Esses trem online, a gente tem que terminar na hora. Tá bom? Eu agradeço a participação de todos. Nós tivemos 80 e tantos participantes aqui. Eu não sei quantos foram na nossa equipe ou não, mas tivemos participantes de outros estados do Brasil. Isso foi muito interessante. E nós vamos utilizar cada vez mais esses instrumentos de comunicação, de educação e de discussão de casos, tá? Muito obrigado a todos e felicidade. Até mais.